Sejam bem-vindos ao canal Média Animada. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema super importante, a diabetes mellitus. Você sabia que o Brasil é o quarto país com mais diabéticos no mundo? Mas o que é diabetes? A diabetes mellitus é uma alteração metabólica que resulta no excesso da glicemia sérica, a glicose, no sangue, ou seja, causa uma hiperglicemia resultante de defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina. A insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas. Ela controla a quantidade de glicose no sangue. Quando a glicose entra na corrente sanguínea, estimula o pâncreas a produzir insulina. Essa insulina ajuda a transportar a glicose do sangue para dentro das células, onde a glicose é convertida em energia e pode ser utilizada de imediato ou armazenada na forma de gordura. Os fatores de risco para a diabetes mellitus vão depender de qual mecanismo foi o seu causador, visto que a diabetes mellitus pode ser de dois tipos. Para o tipo 1, os fatores de risco são os antecedentes familiares, fatores ambientais e a presença de células do sistema imune que causam danos. E para o tipo 2 são peso, sedentarismo, idade maior que 45 anos, histórico familiar, raça ou grupo étnico, hipertensão arterial, síndrome do ovário policístico, níveis anormais de colesterol e triglicerídeos e dietas hipercalóricas. Vamos ver então como funciona sua fisiopatologia. A glicemia é regulada pela insulina, que tem a ação de baixar o nível da glicose. Já os contrarreguladores, que são o glucagon, o cortisol, as catecolaminas e os hormônios de crescimento, possuem efeito contrário, ou seja, aumentam a glicemia sérica no sangue. O desbalanço entre a função da insulina e a glicose resulta na diabetes. A insulina é responsável por atravessar a molécula polar da glicose para a corrente sanguínea e ir, consequentemente, para os tecidos. A diabetes ocorre quando há falta da insulina propriamente dita, ou quando a insulina não cumpre sua função, que acaba levando ao aumento da glicemia sérica. A diabetes mellitus pode ser classificada em tipo 1, que é a ausência da insulina resultante de uma combinação dos fatores genética mais gatilho ambiental, resultando em uma autoimunidade que levará à lesão do pâncreas. Nesta, o próprio sistema imune ataca as células do pâncreas que produzem insulina, e grande parte delas são destruídas permanentemente. O pâncreas, portanto, produz pouca ou nenhuma insulina. No tipo 2, existe uma resistência à insulina. O organismo cria resistência aos efeitos da insulina e, assim, a insulina existente não é suficiente para atender as necessidades do organismo. A diabetes mellitus gestacional geralmente ocorre perto do terceiro trimestre de gravidez, devido aos hormônios da gestação. Estes hormônios fazem com que as células se tornem mais resistentes à insulina. O que também pode ocorrer é que a ação desses hormônios possa inibir a ação da insulina circulante, fazendo com que a glicemia circulante da mãe se eleve. Esse tipo de diabetes normalmente desaparece após o parto. A diabetes tipo MOD é uma mutação genética autossômica dominante, que causa deficiência na secreção da insulina. É normalmente diagnosticada precocemente, ainda na infância ou adolescência. A diabetes mellitus neonatal ocorre no primeiro mês de vida e pode ser transitória ou definitiva. Quanto ao quadro clínico, podemos dividir em pessoas que possuem a falta de glicose nas células e pessoas que possuem excesso de glicose na corrente sanguínea. Pacientes com falta de glicose apresentam o famoso quadro clínico de perda de peso, polifagia, dor abdominal e hálito cetônico. Já os pacientes com excesso de glicose na corrente sanguínea podem apresentar poliúria, polidipsia, desidratação e glicosúria. O seu diagnóstico é realizado por dados clínicos e laboratoriais quando a glicemia em jejum é maior ou igual a 126 mg por decilitro, a glicemia randômica é maior ou igual a 200 mg por decilitro, mais os sintomas dos 4 P's, que são formados por poliúria, polidipsia, perda de peso e polifagia. A glicemia de 120 minutos pós-teste de tolerância à glicose está acima de 200
e a hemoglobina glicada é maior ou igual a 6,5%. Os pacientes com risco aumentado de diabetes são aqueles que conhecemos popularmente como pré-diabéticos, que apresentam parâmetros de glicemia de jejum alterada de 100 a 125 mg por decilitro, glicemia de 120 minutos pós-teste de tolerância à glicose entre 140 a 199 mg por decilitro e hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4%. Para o tratamento, além de dieta, atividade física, perda de peso e educação alimentar, no diabetes tipo 1, o paciente fará uso de injeções de insulina e no diabetes tipo 2, poderão ser indicados medicamentos por via oral e injeções como a de insulina. Essa foi nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Deixe seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todo o conteúdo. Até a próxima!